Boa noite. Travessia da menopausa, com essa música de fundo da Simone, Uma Nova Mulher. E hoje já quero começar diferente. Hoje essa live vai ser bem diferente. Bem diferente porque a gente vai falar sobre sexualidade no climatério e na menopausa. E aí eu fiquei pensando justamente na obra da Simone de Beauvoir, Simone de Beauvoir, francesa, gente, eu não posso errar, Simone de Beauvoir. Boa noite para quem está chegando. Não se nasce mulher, né? Torna-se mulher. E aí, quando ela tá falando isso, eu quis relacionar com o período do climatério, com o período da menopausa, e eu achei que faz todo sentido, né? Porque mulher, a gente não tem nada que define a mulher, né? Não tem nada para definir a mulher. E isso não é porque é ruim, isso é muito bom. Porque a gente torna-se mulher. Torna-se quando a gente tem história, quando a gente interage com a cultura, quando a gente interage com a educação, né? A gente não é simplesmente algo biológico, a gente é muito mais que isso, né? Então a gente vai interagindo. Toda vez que a gente constrói ao longo da nossa vida a história, a gente se relaciona com a cultura, com a educação, isso a gente está se desenvolvendo, então está tornando a ser. A gente se torna mulher a cada experiência que a gente vivencia. E hoje é mais uma experiência que eu tenho, nossa, um prazer imenso de dizer, né? Falando sobre toda essa travessia desde junho e hoje contar com uma excelente profissional que eu tive, que eu vou ter a honra de conhecer aqui. Eu conheci, a gente vem se falando pelas mídias sociais e eu venho acompanhando o belíssimo trabalho dela. Hoje eu estou com a doutora Aline e eu já vou chamar para a gente não perder tempo, porque, olha, gente, ela tem muita coisa para falar sobre a questão da sexualidade. E olha que isso nos interessa demais, demais, demais. Já vou chamar a doutora Aline aqui, porque eu já quero trazer ela para essa conversa aqui. Ai, chegou, chegou. Olá, gente! Boa noite! Ai, tá chegando, tá chegando. Ai, que gratidão imensa de você estar aqui. Que honra, doutora Aline, ter você aqui nesse espaço para dialogar com todas as mulheres e pessoas que têm útero sobre a questão da sexualidade. Muito boa noite. Boa noite, Giz. E, primeiramente, parabéns pelo Dia do Psicólogo, né? Eu É sempre falo que se verdade. eu não fosse fisioterapeuta, eu iria escolher ser psicóloga, porque é uma Ai, área que eu amo, né? Gosto demais. Tanto é que eu estudei depois, também agora, depois de muito tempo de formado, eu falei assim, não, quero estudar um pouquinho de psicanálise. Fiz um curso de psicanálise também, porque eu acho assim, nossa. É super interessante a mente humana, né? Você poder estudar isso e eu acho isso maravilhoso. Então, parabéns, viu? Profissão linda. obrigada. Amo, viu? Aí a gente até falou hoje, a gente ama muito, mas a gente não pode esquecer que somos uma classe trabalhadora Ah, e que a não, com gente certeza. precisa, né? E que a gente precisa que nossos direitos sejam preservados, né? Mas tirando essa parte, sim, assim, tenho muito orgulho da profissão que escolhi, viu? E graças a ela que eu tenho a possibilidade de intercambiar e dialogar com pessoas como você. E É. aí, aproveitando para apresentar um mini currículo, tá, gente? Porque ela tem uma vasta experiência, é também trabalhadora do SUS, doutora Aline Ribeiro, fisioterapeuta, mestre e doutora em ciências pela USP, especialista em fisioterapia na saúde da mulher e oncologia, é parte do membro COFITO, tá certo? COFITO? Sim, sim, é. São os títulos que o COFITO dão, né, pra gente. É. Maravilha. Pós-graduada em terapia cognitiva sexual, sexóloga. Aí, gente, hoje é hoje. E, claro, minha colega da psicanálise, né? Que eu não podia É. deixar, não podia deixar de mencionar. Eu já comecei falando de Simone de Beauvoir, né? Eu nem sei se eu falei a pronúncia certa do francês, me perdoe aí, estou pedindo uma licença poética. Falei dela agora de tornar-se mulher. E eu acredito que tem tudo a ver com a gente, né? Tornar-se mulher a cada história, a cada experiência, a cada cultura, a cada educação, né? A educação, as relações que a gente vai estabelecendo, que a gente vai se tornando mulher. E aí fiquei pensando, sabe o quê? Como que a gente. Será que segue no mesmo modo linear a sexualidade?
Será que é assim tão linear, né? Na verdade, a gente sabe que a nossa vida, gente, é uma vida de fases, né? Já diz a música que a mulher é uma mulher de fases, não é? Tem aquela música que fala mulher de fases. E realmente, né? A gente que menstrua, né? A gente vê que assim. O ciclo da gente são várias pessoas passando ali no decorrer do tempo do ciclo, né? Perto da menstruação a gente é de um jeito, perto da ovulação é de outro jeito, né? Na fase lútea de outro jeito. Então a gente vê que a gente muda com o tempo. A gente vê que a gente muda no climatério, na menopausa. Então tudo na vida da gente são fases. E com certeza a gente também tem fases relacionadas à sexualidade, né? E quando a gente começa a falar disso, eu acho que uma coisa que é importante da gente sempre colocar é que a sexualidade, né, ela é cíclica, ela é dinâmica ao longo da vida, como o sexo é dinâmico ao longo da vida. Porque às vezes a gente casa, vamos pensar assim, acabei de casar, e eu começo a ter essas relações. A dinâmica do casal é um. Quando os filhos chegam, a dinâmica do sexo já não é mais aquela mesma. A vivência começa a mudar, porque tem outras exigências, né? Quando a mulher entra no climatério e na menopausa, existe uma mudança que tem que ser feita. E às vezes a gente fica achando que tem que ser sempre do mesmo jeito, viver as coisas sempre da mesma forma. E eu acho que essa questão da gente se tornar é muito importante, porque isso mostra que a gente pode se refazer, a gente pode ressignificar muita coisa, aprender coisas novas. Aquilo que a gente fazia de um jeito, por que a gente não pode fazer de outro, se for mais legal para essa fase, né? Então, isso mostra que nem a atividade sexual, o ciclo da resposta, ele também não é linear, porque cada um também tem uma vivência diferente. Se a gente compara homem com mulheres, por exemplo, a gente tem diferença. Entre uma mulher e outra, a gente vê uma relação também diferente, né, na vivência dessas fases, né? Primeiramente, para ficar didático, né, a gente costuma dividir as fases do ciclo da resposta sexual, né? Mas não acontece não necessariamente nessa ordem. Mas a gente sabe que a gente tem, né? Quando começou a estudar sexualidade, Master e Johnsons, né, que começaram bravamente a estudar essa área da sexualidade, eles viram que a gente tinha uma fase chamada desejo, outra fase chamada excitação, outra fase seria chamada de orgasmo e outra fase seria chamada de resolução. Eles fizeram isso dessa forma linear. Tá certo, não tá tão certo, mas foi o pontapé inicial e, de acordo com os estudos dele, outros estudiosos vieram e passaram outros modelos também que são importantes, né? Mas o que a gente sabe hoje, né, e o modelo que é mais usado, principalmente para as mulheres, né, é o modelo circular de Rosemary Basson. Por quê? O que acontece? Nem sempre a gente vê isso no dia a dia, até você estando no climatério ou na menopausa, né? Ou não, né? Se você tá na fase ativa sua ainda, na menacne, que a gente chama, né? Quando a mulher tá menstruando, né? Tá na fase reprodutiva dela. A gente vê que muitas das vezes a mulher ela não começa a atividade sexual já com desejo. Esse desejo vem ao longo das preliminares, ao longo, às vezes, do dia, né? Para que esse desejo nasça e ela passe pelas outras fases, vamos pensar assim. Então, muitas das vezes, a maioria das mulheres começam numa situação de neutralidade sexual. Não estou com vontade, também às vezes não estou sem vontade, estou neutra em relação a isso. Isso é muito importante da gente colocar, Giz, porque Quando muitas você fala mulheres. neutra, doutora Simone, quando você fala neutra, o que você está tentando me dizer? Quando você Porque fala às vezes neutra? ela parte de um local que ela não tá excitada, que ela não tá com vontade e nem que Hum, tá sem vontade. Ela tá neutra, no sentido assim, o desejo muitas das vezes não brota espontaneamente, entende? Nossa, que vontade de namorar, que vontade de ter relação sexual. Nem sempre ela tá nisso. E a gente que é mulher, a gente tem que entender que a gente tem vários fatores que influenciam no nosso desejo também. O homem, a gente costuma dizer que o homem ele é mais compartimentalizado, então ele tem as caixinhas dele. Então, se ele está com problema no trabalho, né, tem um problema com algum amigo, algum colega, ele consegue muito, né, mais fácil desligar daquele problema e focar em outra atividade, como na atividade sexual.
A mulher, ela não consegue. Então, se ela tá com problema com o filho doente, a mãe tá com problema, teve problema no trabalho, isso vai influenciar na atividade sexual, porque a mulher não consegue desvencilhar. É tudo emaranhado só, né? A gente precisa aprender a separar essas coisas, mas no geral, essas coisas, elas alteram o desejo da mulher, muitas das vezes, né? E aí, o que acontece? Essa mulher nem sempre ela vai ter a disposição de iniciar a atividade sexual, porque às vezes ela está numa região neutra que ela não tem desejo, tá tudo bem. Mas se ela for estimulada, o desejo aparece ali no meio da interação. Isso a gente então classifica o desejo, né, basicamente, em dois tipos de desejo: o desejo espontâneo e o desejo responsivo. Tá? Geralmente, o desejo espontâneo, ele tá mais presente nos inícios do relacionamento, onde tudo é novo, né? Nessa fase, assim, no geral, conforme a mulher vai tendo mais tempo de relacionamento, por exemplo, já vai caindo às vezes mais na rotina, ela já não tem tanto essa explosão espontânea de desejo, a não ser em alguma parte específica do ciclo, se ela ainda menstrua, tá? Que seria na janela de fertilidade dela ali, próximo da ovulação e no período da ovulação, tá? Porque aí a gente tem os hormônios trabalhando a nosso favor, porque aí a gente pode ter uma fecundação, né? E ter um bebê. Então, o nosso corpo vai fazer com que a gente tenha mais vontade de ter relação, porque eu posso procriar naquele momento. Então, é uma janela onde a mulher costuma ter mais um desejo espontâneo. Mas nas outras, geralmente, essa mulher vai ter que ser estimulada, né? E quando eu falo estimulada, não é estimulada de pôr a mão lá, né? Estimular assim. Ser estimulada, né? Emocionalmente, né? Ser estimulada na mente dela, porque o principal órgão sexual nosso é esse daqui, ó. Cabeça, o cérebro, né? Tudo começa nele. Tudo. Então, é muito importante a mulher saber disso, porque às vezes ela se cobra de ter um desejo que para ela não é uma coisa tão natural. Isso é um pouco mais natural para o homem. Não que não tenha homens que também precisem do desejo responsivo, tá? Assim como tem mulheres que têm um desejo espontâneo mais característico na rotina dela. Mas, no geral, as mulheres precisam de alguma estimulação para se sentirem com vontade de ter uma interação sexual. Porque gente, o sexo ele é uma interação social, se a gente for ver, né? Sim. Então, nem sempre você tá com vontade de sair conversando com todo mundo. Tem dia que você não tá boa para interação, né? A mulher, às vezes, também para interação sexual, da mesma forma. Então, a mulher entender isso é importante. E o parceiro também, a parceria, né? Saber disso também. Porque ele vai ver que ele vai ter que ter um joguinho de cintura aí para ver o que vai fazer para essa mulher se sentir mais estimulada, mais aberta à atividade sexual. Eu fiquei aqui pensando com o que você foi falando. Por que que essa... Não sei se de repente a gente teria essa resposta, né? Não sei se você tem essa resposta, se a gente tem essa resposta ao longo da vida aí. Por que que essa responsabilização fica com o gênero feminino, doutora? Eu fiquei aqui Eu não pensando. sei se tem a ver com os níveis de hormônio, por exemplo, testosterona. O homem tem 10 vezes mais testosterona, Sim. produção de testosterona do que a mulher. E é um componente importante na função da sexualidade. A gente vê isso principalmente em homens. Então, a gente pega, por exemplo, eu atendo muito pacientes com câncer de próstata, que às vezes fazem hormonoterapia, que seria uma castração química, né? Para a gente diminuir os níveis de testosterona, porque a testosterona ela estimula o crescimento tumoral da próstata, né? Então a gente vê que esse homem, ele não tem desejo nenhum, né? E não consegue, por exemplo, ter uma ereção. Então esse fator hormonal, ele é importante, né? Nesse sentido, pode ser uma das explicações? Poderia ser sim, né? E às vezes, né, não sei se é algo que é cultural também, tá? A gente sempre vê o homem mais caçador, o homem indo mais atrás, né? Então o homem já tem mais, parece que não sei se instinto seria uma palavra boa para usar, mas mais essa postura de sempre procurar, sempre estar. E a gente é mais, tem uma postura muitas das vezes no sexo mais receptiva, né? Então, assim, é raro às vezes a mulher procurar, é raro a mulher querer fazer uma coisa diferente para agradar a parceria, né? Então, pode ser também uma questão cultural, que a gente é ensinada, né? A gente é criada para ser uma mulher, como se diz, né? Não seria respeitada, mas uma mulher
como que fala, né? Mais conservadora nesse sentido, né? Uhum. Então, assim, a gente é ensinado que mulher que gosta de sexo é uma mulher da vida. É uma mulher que não é uma mulher boa para se casar, vamos pensar assim, né? Então, a gente sempre teve esse lugar no sentido que, assim, eu não posso demonstrar que eu gosto de sexo, eu não posso demonstrar que eu tenho desejo. Eu não posso demonstrar por quê? Porque a gente foi criada dessa forma, muito reprimida sexualmente nesse sentido. Então, eu Colocaram acredito aqui, que esse também é recatada. outro fator, né? Colocaram aqui no chat, recatada. Recatada, Recatada, essa é a palavra, recatada. Sara. Essa é a palavra, recatada, é isso mesmo. Então, Recatada. assim, e não justifica, porque se a gente for ver, o nosso corpo, gente, ele é muito, da gente que é mulher, que tem clitóris, tá? A gente tem muito mais capacidade de sentir prazer. Porque o Sim. clitóris ele tem muito mais terminação nervosa, ou seja, que deixa ele mais sensível, mais responsivo para ter prazer. Enquanto o homem, no pênis, ele tem cerca de 4.000 terminações nervosas, recentemente a gente descobriu que a gente achava antes que o clitóris tinha 8.000, que era o dobro. Não, mas Isso. é mais do que o É dobro. muito mais São do que mais de 10.000 terminações nervosas. Então, assim, por que que essa mulher não está sentindo prazer? Por que a gente não é, por exemplo, estimulada a isso? Eu entendo que tem o peso, né, da gestação, que cai todo sobre o ombro da mulher. Então, se a mulher engravidar, ela é a mais, vamos, entre aspas, prejudicada. Ela que fica com a criança 9 meses, ela tem que parir, ela tem que amamentar, tudo depende mais dela. Então, eu acho que às vezes, assim, culturalmente, os pais falam, não, a gente tem que proteger mais as meninas porque eu não quero que elas engravidem, né? Mas acaba castrando essas mulheres de ver a sexualidade não pensando numa gravidez, ótimo que você tocou né? nesse ponto, porque aí É, o- a sexualidade, o sexo chega para essa mulher só com este olhar de procriação, não com exatamente. olhar de prazer, né? Você está falando sobre isso, vem, né? Claro que não vou trazer aqui, mas vem pacientes que já relataram uma série de questões sobre essa, de como o sexo foi apresentado, né? Olha, Uhum. não é bacana, não é puro, não é de gente direita, né? E aí Isso. eu paro e saio levando essa informação para a vida, né? Eu vou me relacionando e vou levando isso para a vida, né? Então, Sim, pensando nisso tudo que você está falando, né? Já dialogou aqui com várias coisas, né? De como que a sim. gente é apresentado. Não é para sentir prazer, é só para procriação, né? Então, É, você já vai pro sexo já pensando, posso engravidar. Se eu engravidar, sou eu a responsável, né? Tem toda essa questão do olhar para o feminino aí, então a é, responsabilidade é sua, é você quem vai ficar com o filho, né? vou acabar com a minha vida, porque aí se eu quiser estudar, eu não Sim. consigo, se eu quiser viajar, eu não consigo. Então, acaba que fica muito essa responsabilidade. Isso também é outro fator. A gente vê muito caso, né, de vaginismo, que é uma dificuldade de ter relação, de ter penetração, né, que é uma disfunção sexual. A gente vê que um dos fatores que podem levar ao medo de engravidar. Então, às vezes, a mulher ela se priva disso, de ter relação, ou ela pensa assim: se eu tiver relação, aumenta muito o risco de eu ter, né, uma gravidez e eu não quero engravidar. Então, ela começa a desenvolver uma hipertonia, uma contração involuntária do assoalho pélvico a toda tentativa de penetração. E às vezes a gente vê que essa mulher toma anticoncepcional direitinho. Às vezes eu vejo muita paciente que eu tô atendendo, ela fala assim: não, eu tomo anticoncepcional e meu marido ainda usa camisinha. Eu falei: por que que você tá com medo de engravidar então? Vocês estão fazendo tudo certinho, né? Não tem. Vocês estão ainda com dois métodos ainda, né? Não, mas é um medo. Então, assim, aí eu vejo, sabe, Gislaine, o quanto é importante a educação em sexualidade, Muito, sabe? muito, muito, Extremamente muito, importante, muito. porque a primeira coisa que a gente precisa fazer para a gente ter uma vida sexual, né, mais satisfatória é o quê? Eu saber o que que é sexo, eu entender o que é o papel certo. Você entendeu? Eu entender o que isso significa para mim. Por que que eu penso que sexo é pecado? Por que que eu penso que isso é sujo? Por que que eu penso que eu sou mulher, eu não posso demonstrar que eu tenho interesse, que eu não posso demonstrar que eu estou com vontade, né? Quem que ensinou isso? Porque às vezes a gente acha, né, que o marido vai achar ruim, que o parceiro vai achar ruim. Gente, e às vezes é uma coisa que é só da nossa cabeça, porque o parceiro vai achar uma beleza a mulher começar a procurar também. Entende?
Ele vai achar legal. Porque pensa bem, Gislaine, você tá numa relação, só você que procura, só você que mostra interesse, chega uma hora que fala assim, pelo amor de Deus, essa pessoa não deve gostar de mim, porque só eu procuro. Realmente, os homens ali, né, tem razão de achar ruim que às vezes a mulher não procura, mas só eu também, né? Tem razão. Razão. Mas é Incrível. importante a gente entender que também a nossa fisiologia feminina, ela é diferente do homem. Sim, O ciclo da resposta sexual, ele é muito mais rápido no homem e mais demorado na mulher. A mulher precisa de mais sangue na região genital para começar o processo de lubrificação, que é o que mostra que ela está excitada, a lubrificação vaginal. Já no homem, a ereção, né? O homem, se você relou nele, a barraca já arma. Não é assim? Né? Porque é pouco sangue que ele precisa para ter uma ereção. A mulher precisa de mais, então a mulher demora um pouco mais para estar excitada e conseguir ter uma relação com penetração. Vamos pensar assim, sim. né? Entender isso é importante, porque às vezes também tem parceria que vai querer que a mulher já esteja a ponto de bala já no primeiro beijo. Calma, não é assim, né? Então, entender também como que funciona o nosso corpo faz a gente ter mais misericórdia da gente. Não, eu sei que é assim. Eu não posso exigir do meu corpo uma coisa que ele não pode me dar agora. Eu não posso, por exemplo, no primeiro beijo, já sair super lubrificada e já poder fazer, né, uma atividade com penetração ali tranquilamente. Não, a gente vai precisar de um pouco mais de tempo. Fisiologicamente, isso é normal, né? É dentro do esperado. Então, é extremamente importante a educação em sexualidade, a mulher saber como o corpo dela é, como que funciona, o que que ajuda, o que que atrapalha, né? Porque às vezes a gente acha na menopausa, Gislaine, que é só pegar e tacar hormônio na mulher, né? Ah, eu tô com a libido baixa. Claro, libido baixa é um dos sintomas da menopausa, Sim. né? Do climatério, Ouvi propostas perimenopausa. sobre isso. Só que assim, não é só isso. Não é só isso. Às vezes você vai colocar o hormônio vai estar beleza e a mulher continua com a libido baixa. Uai, o que que é? Uai, gente, tem atração por esse parceiro ainda? Né? Como que tá o relacionamento? Tá legal? Porque adianta a mulher, no final do dia, o homem querer ter relação sempre que ele fica falando que ela é gorda, que ela não faz nada direito, que ela não sei o que que tem. Ué, mulher não vai ser responsiva de jeito nenhum se ela não tem recebido algo também que a valorize, por exemplo, dentro de casa. Eu falo que para a mulher, preliminar começa no bom dia. O jeito que você dá bom dia, o jeito que você leva o dia, vai fazer essa mulher ficar mais animada para o final do dia ou menos animada, ou mais desanimada. Então é importante ver outros fatores, né? O que ela aprendeu sobre sexo, né? Então, Sim, isso é muito importante quando a gente chega com uma paciente com queixa de libido. Não adianta eu falar assim, vai na ginecologista para fazer reposição hormonal, porque você já está na menopausa. Não, tem que ver como que está o relacionamento, aspectos relacionados à identidade dela, aspectos relacionados à aceitação corporal, à imagem corporal que ela tem, porque às vezes a mulher está um pouquinho acima do peso, ela não se sente bem com o corpo dela. Ela não gosta nem ela de se olhar no espelho. Ela vai deixar outro ver aquilo que ela não está gostando. Então, ela e vai ter alguma dificuldade. Tá vendo que, assim, é algo tão multifatorial que a gente não pode restringir, né, em só fazer terapia hormonal? É sim, um fator. é claro que ela acaba que contribui para muita coisa, porque se a gente Sim, está falando, contribui. doutora, que são para mais de 116 do livro da Lisa Mosconi, que fala sobre o cérebro e a menopausa, ela listou 116. Tem uma outra estudiosa que listou para mais de 126 sintomas. Então, é claro, é importante sim a reposição hormonal. Eu acredito que É o tem uma fator. reparação Sim, da indústria científica, da indústria dos médicos mesmo, uma retratação sobre isso, né? Pelo fato deles mencionarem lá atrás em artigos científicos, eu sim. acredito que você saiba disso também, que o Câncer de fato deles mama, terem né? mencionado, né, que tinha uma propensão ao câncer que fez esse retrocesso. Então, hoje, para a gente conseguir a reposição é às custas de muito, né? De muitas consultas. A gente É, já dialogou nos bastidores, né? Você vai num médico e ele fala, não, não, tá normal. E você tá com. cheio Como de assim tá sintoma. normal? Com todos os É, sintomas. Ah, mas o seu exame de sangue tá ok, seu FSH tá ok, seu LH tá ok. Seu estradiol só tá dando uma oscilação, tá tudo ótimo. Não, não doutor, tá. não tá Não tá tudo dormindo, ótimo. é.
né? Não tá tudo ótimo. Então, é às custas de muito, de buscar muita coisa para a gente conseguir a reposição hormonal, né? Então, eu acredito Sim, que ela sim. venha para contribuir, sim. Mas aí, bem importante dizer que a libido não é só essa questão da reposição hormonal, né? É, foi o que a outra sexóloga disse e você também está dizendo agora. É como eu me vejo, como eu me conheço, como eu me relaciono com o outro, como que eu vou olhando tudo que está ao meu redor, né? Para poder falar, tá, entendi. Sim, Então, a sim. libido tá ok, eu que não quero mais você. Mas É, pode ser também, pode ser, pode né? ser. E eu acho que assim, a gente às vezes é tão reprimido, né, sexualmente, a gente tem pouca informação, né, na verdade. E a gente tende a genitalizar demais a atividade sexual, né? Então, uma coisa que eu sempre falo quando eu vou fazer palestra, consultoria, eu faço muita consultoria para noivo, casais, falei, gente, sexo não é só penetração, você tem um corpo inteiro cheio de terminação nervosa. Então, tem que ser mais criativo, né? Só que a gente não aprendeu isso, você entendeu? A gente aprendeu que sexo é penetração. Então, por exemplo, quando a mulher está num pós-parto vaginal, né, e vai ficar aí 40, 50 dias sem poder ter relação sexual penetrativa, então aí não tem relação. E relação é só isso? Relação sexual, né? Sim, Depende só disso. E a conexão emocional, né? E outras partes do corpo que também você pode estimular e sentir prazer, né? Por isso que eu falo, a base de tudo para a gente melhorar isso é educação e saúde. Se conhecer seu corpo, conhecer verdade. como funciona, o que que você gosta. Às vezes eu tenho pacientes que tiveram, sei lá, 10 filhos, não tiveram um orgasmo na vida, né? Como assim não tiveram? Fala que eu não sei o que que é isso, né? Por quê? Porque não sabe o corpo que tem, não sabe como estimular isso, não entendem como o corpo delas funcionam. Isso é triste, porque o que mais a gente vê são as relações sendo muito satisfatórias para os homens e as mulheres ficam aí a ver navios. E às vezes para ela tá normal, porque ela só tá cumprindo as obrigações de esposa, de parceria, né? E ela não sabe que tem que ser prazeroso para ela também, e o que ela precisa fazer para que isso seja. Então é muita falta de informação que a gente tem mesmo nos dias de hoje, né? A gente com acesso à internet. Eu fui avaliar um tempo atrás, alguns anos atrás, uma moça de 30 e poucos anos que falava que não conseguia ter orgasmo. Fui falar com ela, comecei a ver que ela não tinha educação sexual nenhuma, não sabia nem o que era clitóris. Falei, mas é claro que você não vai ter, né? Você não sabe nem o que que é. É triste realmente, Vivi. Muito triste. É Porque a triste. gente às vezes busca informação, mas não é todo mundo que é curioso e vai. Você entendeu? Buscar isso. Só para você ter uma ideia, eu falando com esses dias assisti uma peça de teatro com a Angela Dipp, e aí ela falou, eu falei 1 bilhão de mulheres, ela falou, Gislaine, 1.200. 1.200 mulheres vão passar pelo climatério e pela menopausa. E a gente tem pouquíssimas pessoas falando sobre isso, Sim, principalmente falando da sexualidade. Não falam, né? Não falam, doutora Aline, não falam, não falam, não falam. E as poucas que conseguem falar, fato, é hoje, tá? A gente está falando do aqui e agora. Não conhece o próprio corpo. A gente está falando de mulheres de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos, que não se conhecem. E aí já está começando a experimentar as reverberações do climatério e como não se conhecem, não sabe o que está acontecendo e nesse momento que isso. estão medicalizadas. Sim, exatamente. Porque hoje em dia, a gente vê, por exemplo, as mulheres sabem, gente, já é muito bem documentado na literatura os sintomas que a menopausa traz, que a Sim, perimenopausa traz. Os médicos já estão cansados de saber que perde libido, que o sono fica ruim, que começa os calorão, né? Isso são que são os mais conhecidos, gente. Tem sim. sintoma que a gente tem na perimenopausa e na menopausa que a gente nem sabe, zumbido no ouvido, né? Parecendo que tá andando bicho no corpo da gente, coceira, né? Cheiro de Tem muita cigarro, coisa. cheiro de cigarro sem ter gente fumando. Então, assim, muda muita coisa. E assim, a mulher não sabe isso. E às vezes, mesmo isso tá estando bem documentado, essa mulher vai no médico e ela não é questionada como que anda a vida sexual dela. Quantos ginecologistas, gente, vocês podem até comentar aqui, vocês já foram que perguntaram como que tá a sua vida sexual?
Tá indo bem? Tá tendo alguma dificuldade? Você tem dor na relação sexual? Você tá conseguindo ter um orgasmo? Né? Você tá tendo alguma dificuldade, alguma insatisfação? Ninguém pergunta, nem o médico que detém o conhecimento ali. Então, assim, é uma área, e a gente também não pode culpar muitos médicos, sabe por quê, Gislaine? A gente não tem essa formação na faculdade, entende? Não tem. Então, por exemplo, ó, eu, fisioterapeuta, né? Estudei, eu tive a aula, a disciplina de fisioterapia na saúde da mulher. Se a gente pegar toda a grade, por exemplo, da fisioterapia, o que a gente teve de sexualidade foi só nessa disciplina e uma aula. Que a gente fala de disfunção sexual, a gente fala um pouco de sexualidade. O médico é mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos a mesma coisa. Uma aula, duas, três aulas no currículo inteiro. Então, não existe formação para isso. Eles não são também ensinados a serem questionadores nesse sentido. A não ser que a pessoa goste dessa área, vai para a ginecologia, acaba estudando mais, né? E vendo essa necessidade. Mas a maioria das vezes, nem o próprio médico também tem conhecimento sobre isso. Chega para paciente que tem dor, por exemplo, na relação, que é, por exemplo, um dos motivos que pode ser na menopausa, por causa do ressecamento, da atrofia vaginal que tem, por causa do hipoestrogenismo, né? Fala assim, não, é só você relaxar, toma um vinho que relaxa. Como se fosse simples assim. Não passa nem um estrogênio tópico para passar na vulva, na vagina, para ver se melhora um pouco. Eu já peguei pacientes que estão com ressecamento vaginal que nunca o ginecologista prescreveu uma pomada que seja para ela passar, um óvulozinho vaginal para ela colocar para tentar melhorar um pouco a atividade sexual. Porque toda vez que ela vai ter sangra demais, porque está muito fina a parede vaginal por causa da atrofia, por causa do ressecamento. Não passa. Né? Então é uma área que ela é cheia de tabu e parece que assim, a gente não pode perguntar isso para os outros, não, porque é muito íntimo, não posso perguntar. Mas, Sim. gente, qualquer questionário de qualidade de vida que você for aplicar tem pelo menos uma pergunta sobre função sexual. Verdade. É Então, verdade, no estudo a gente aplicava o é up qualidade de e a gente vida. perguntava como é que estava a relação sexual, era bem... Eles ficavam Todo, super constrangidos, assim, olhando os pacientes, né? todo questionário de qualidade de vida, ou seja, o sexo ele é um pilar da Sim, qualidade de vida. sim, a gente não está falando de nenhum fantasma, não, né, gente? É algo que faz parte, né, da raça humana, né? Então, curioso é que ninguém fala a respeito, né? É, E aí, é a partir dessa invisibilidade, doutora, que me inquietou isso, de como assim a gente não está falando sobre climatério, a gente não está falando sobre menopausa, a gente não está falando sobre sexualidade. Isso não está só acontecendo comigo, foi a partir de uma inquietação minha, que eu fui dialogando com as minhas colegas da área da saúde e a gente está aqui onde a gente está hoje. Mas porque não, ninguém fala. Eu falei, gente, como assim? As pessoas do meu lado, que têm a mesma idade que eu, ninguém fala sobre o assunto. Será que é só comigo que está acontecendo? E aí, a hora que eu fui descobrindo, não, não é só com você. Mas tem um tabu, né? Tem um tabu, tem um preconceito. Ninguém quer falar dessa mulher que está não sei se a palavra é mas envelhecendo, né? de certa forma seria, né? Mas sabe o que eu vejo também, Gislaine? Hoje ninguém pode mostrar que tá tendo idade. Então, assim, esteticamente, você não pode ter uma ruga, né? Você tem que fazer os preenchimentos, porque, gente, a gente vai caindo, vai começando a aparecer os bigodes chinês, aí não posso Sim. aparecer nada. Eu tenho que já esticar aqui para ficar tudo esticado. Então, as pessoas, elas estão tendo medo de envelhecer. E tem jeito da gente passar pela idade, gente, super bem. Sim. Tem a menopausa, com certeza é uma fase cheia de desafios para a mulher, mas tem como passar bem por isso, você não precisa sofrer por isso, né? E eu acho que é tão bonito a gente ver o quanto de experiência a gente ganhou, que experiência a gente tinha, que maturidade a gente tinha com 20 anos e agora a gente com 40. Gente, eu não queria voltar para trás, não, porque eu tô gostando de mim desse jeito que eu tô. Mas já começou a aparecer umas ruguinhas, você sorri já Sim. fica, né? As olheiras já tem. Não, uai, mas ué, gente, né? Mas tem uma relação, por quê, né? Porque nós somos uma cultura da juventude, da produtividade, Exato. né? Mulher não tem espaço para envelhecer, mulher não tem espaço para ser quem ela é, né? Às custas de muito sofrimento, a gente vai alcançando alguns lugares, mas às custas de sofrimento. É, Ouça isso, né? Quem está aqui na live, que vai acompanhar depois.
é às custas de sofrimento. A gente luta para ter um espaço, a gente não consegue descansar um só minuto, né? Tá aí onde está o feminicídio, né? Se a gente descansar um minuto, a gente faz parte da estatística, né? Então, a gente não descansa, a gente não para. E ainda assim, a gente sofre toda essa ruptura de, olha, não pode envelhecer, e uma necessidade de se ser produtivo, uma necessidade de estar sempre bela, né? Não de mostrar, você tá bem? Tô ótima, 126 sintomas, tá tudo Tá? bem, né? Tá tudo bem. Tem sintoma que ela nem sabe que é Nem do sabe o que climatério é. da menopausa, né? Por isso que precisa falar mais sobre isso, até para que Sim. a gente possa desenvolver políticas públicas para essas mulheres. Porque o que que acontece? Eu estava conversando isso com uma enfermeira que trabalha comigo, né? Ela é da área da saúde da mulher também, ela é apaixonada, eu falei assim, olha para você ver, né? A gente que já está passando por essa fase, a gente já fica pensando assim, que o SUS oferece para essas mulheres que estão cheias de sintomas de menopausa? Não oferece nada, não tem nenhum programa. Agora, a gente oferece pré-natal, planejamento familiar, a gente tem muita coisa na parte reprodutiva, né? Sim. Mas depois que essa mulher parou de ser produtiva, Produtiva. né? O que a gente oferece para essa mulher? A gente não tem nada no serviço de saúde público para quem a gente, graças a Deus, a gente tem condição de pagar um médico fazer reposição hormonal, que também Sim. não é muito barato, né? Vamos ver que você vai pegar uma progesterona, ela não é barata, o remédio. Né? O estrogênio ainda é um pouquinho mais barato, o gelzinho, mas não é. Então, não é acessível para todas as mulheres. E o que a gente tem no SUS para ajudar? A gente não tem programa nenhum, nada Nenhum para ajudar essa problema. mulher. E o que acontece? A gente sabe que com a chegada da menopausa aumenta o risco de doenças cardiovasculares, porque o estrogênio ele é protetor do coração, aumenta o Sim. risco de osteopenia e osteoporose, perde massa muscular. Essa mulher ela fica mais propensa a doenças, né? Que vai cair no serviço público de saúde, cuidar. E a gente não tem nada para tentar ajudar essa mulher não chegar nesse nível, né? E a gente E precisa criar políticas públicas para ajudar essas mulheres no SUS. isso porque você está trazendo esse recorte de falar da osteoporose, das questões cardíacas e da questão do cérebro, que a gente tem uma propensão à demência e ao Alzheimer. Maior, né? Maior do que os homens. E, fato, não há políticas públicas. Por isso quando eu foi pensado em ter esse diálogo aqui, pensando justamente nisso, serviço de utilidade pública. A ideia, né? Assim, eu gostaria muito que essa possibilidade dessa live ultrapassasse todas as barreiras, que chegasse em todos os lugares, nas periferias, nas casas das mulheres que estão agora chegando do trabalho, que vão dormir e que vão acordar 4, 5 horas da manhã, que soubesse, olha, isso que está acontecendo comigo não é, eu não tô louca. Eu não tô louca. E Eu a não, gente pensa que eu tá não mesmo, né? eu não preciso de um antidepressivo, de um ansiolítico. Tem mais coisas acontecendo comigo e eu preciso entender o que que é para poder falar com o médico de igual para igual. Ele fala, olha, eu sei o que Isso. que é, doutor. Não adianta o senhor me prescrever um ansiolítico, um antidepressivo, qualquer um outro medicamento, porque assim, o que eu estou sentindo tem uma reverberação aqui. Eu ainda menstruo, mas ainda estou sentindo muita coisa. Então, o que que é isso? O que que dá para ser feito, né? Então, É, é essa a ideia. Não temos políticas públicas para fazer não o tem. das mulheres. E outra coisa, às vezes a gente passa em médico, né? Os primeiros que eu passei, vou passar no endócrino, né? Para me ver meus hormônios, tudo, já tô com 40, né? O que eles querem passar pra gente é testosterona. Não tem indicação de reposição de testosterona em mulher. Mulher tem testosterona mais baixa, é para ter testosterona mais baixa. E isso Baixa. não vai melhorar a libido dessa mulher. A testosterona para mulheres tem indicação bem fundamentada na literatura, que é no desejo sexual hipoativo. Mas tem que ter o diagnóstico, seguir os critérios do DSM lá, né? Que a gente vê. Assim, não faz esse critério, vamos passar testosterona. Só serve para encher a gente de pelo, onde você passa, fica tudo cabeludo. E o que precisa, que a mulher precisa, que é estrogênio e progesterona, vai passar para ela, né? Verdade, eu tenho ouvido alguns relatos a respeito disso. Isso quando ele prescreve, né? Outros dizem, olha, não, nesse momento, seria interessante que você talvez reduzisse seu peso. Mas É, olha, eu tô olhando fazer aqui, exercício.
Fazer exercício, você está fazendo musculação? Não, tem que fazer musculação, essa bendita dessa musculação. E não, e minhas colegas aqui da área da saúde já mencionaram e respeito, sim, sim, né? Tem que fazer realmente a musculação. Mas também tem outras coisas, né? Ó, doutora, tudo bem, o senhor pediu para emagrecer, o senhor pediu para fazer musculação, mas e esses 126 sintomas que eu estou sentindo aqui? O que que eu faço com isso? É. Silêncio. E é difícil a gente achar um profissional, que nem eu te falei, né? Vocês vão ter depois aí a live com a Ana Luísa, que é a ginecologista. Eu vou falar para vocês que a única ginecologista, a única médica que acolheu os meus sintomas sem pensar nos meus hormônios. De querer dosar meus hormônios para depois ver o que ela ia fazer comigo, né? Cheguei lá falando um monte de coisa. Ela falou, não, a clínica ela é superior do que o exame. Você já está cheio de sintomas, já vou prescrever para você. E, sinceramente, tem um mês que eu comecei a fazer reposição. Gente, é vida. Eu tô dormindo melhor, eu tô parando de suar de noite, eu acordava tudo suada, olho ressecado, meu olho tava demais, eu não tô precisando usar colírio mais, eu tava usando colírio direto, quase toda hora pingando colírio, sabe? Eu acho que ela atende online, viu? Ela é aqui de Minas, da minha cidade, Campo Belo, mas ela deve atender online. Ela é excelente. Depois a Gislaine, vocês vão saber do Instagram dela, segue ela lá. Ela fala muito de obstetrícia, né? Sim, Mas ela é ginecologista também. Eu falei até para ela divulgar mais isso, porque eu falei assim: ó, minha filha, você aqui de Campo Belo, você é a única, porque eu já passei num monte de médico, todo mundo falando assim: não, tá normal, você tá menstruando ainda. E eu, assim, cheio de sintomas, não tava dormindo, comecei a tomar remédio para dormir. Você olha aí, entendeu? É. gente. E aí eu falei, gente, o primeiro dia que eu tomei progesterona à noite, eu tive a melhor noite de sono que eu tive há muito tempo que eu não estava tendo. Porque eu acordava 3 horas da manhã, que é o pico, né? Que todo mundo acorda 3 horas da manhã. Acordava 3 horas da manhã e quem disse que eu dormia? Não dormia. Não é Agora, possível. Por que graças que a é 3 horas? Me Deus, fala uma coisa, doutora, por que que é 3 horas da manhã? é porque é onde a gente tem, né, a progesterona cai, entende? Naquele período. Então, se a nossa já está baixa, vai cair mais ainda, a gente desperta. Porque a progesterona, ela tem um efeito sedativo, né, relaxante no corpo. Então, por isso que um dos primeiros sintomas que a gente vê, que a gente percebe mais, é o sono. É o Que a gente não sono. está dormindo bem. E a progesterona é o primeiro hormônio que começa a cair. Então, geralmente, quando você começa a fazer reposição, o primeiro que você vai ter que tomar é a progesterona, né? Vai ser o primeiro hormônio, às vezes, que ele vai tentar repor. Às vezes nem passa o estrogênio na hora, depende, mas a progesterona já pode. E faz diferença, gente, faz diferença. Gente, Faz claro que muita faz diferença. diferença. O sono é Muita. importantíssimo para que a gente possa elaborar tudo que a gente vivenciou o dia inteiro. É importante o sono. E aí, por que que vem a irritabilidade, a ansiedade? Você está sem dormir, né, por É, dia, a fio ali, e aí e começa a se irritar por conta disso, e aí as coisas vão escalando outros graus, né? Então, o sono é importante. é. E aí você tá cansada desse jeito, irritada desse jeito, você vai pensar em sexo? Não vai, gente, também. É cansativo, é esforço, né? Então, tá vendo assim que tem muita coisa que é ligada Muita, também? Então, muita, às vezes, a muita, gente faz a muita reposição, vai coisa. melhorar meu sono, vai melhorar minha disposição. Então, isso me deixa também mais aberta a ter uma atividade sexual, que é cansativo, né? Então, assim, são coisas, é uma construção que a gente tem que. A reposição hormonal é um fundamento extremamente importante, né? Mas ela sozinha, vou tomar os hormônios e vai ficar tudo bem. Não, não é assim também não. Porque às vezes tem coisa no relacionamento que precisa trabalhar, né? Às vezes E... você precisa melhorar um pouco a visão que você tem de você mesma, né? Então, Verdade. assim, é uma construção. Vai ajudar, a reposição hormonal é fundamental, mas ela também não faz milagre sozinha, né? É, Tem, tem quem um é? esforço. Eu só não consegui identificar o nome dela, mas o sobrenome é É a Santos Sara, também. ela chama Sara, ela é daqui. Ah, Ela oi, fiz Sara. reposição, foi muito bom, mas a atividade física ajuda muito também nos sintomas, com certeza, Com certeza, com ajuda. certeza. Não, é porque se você conseguir ao menos dormir, é óbvio que você vai ter condições de poder escolher o que que você vai fazer para continuar melhorando, né? Agora, Sim, sem dormir, irritada, como que você vai querer praticar atividade física com tudo isso que está acontecendo? Não tem como. é, é. Eu ia aproveitar e perguntar, tem algo que é pouco falado sobre a questão do assoalho pélvico.
O que é tão importante, mas eu não vejo muita gente falando sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho. Tá, vamos falar um pouquinho. Eu vou pegar aqui que eu tenho uma pelve aqui, só pra gente mostrar que é assoalho pélvico, porque tem muita gente às vezes que não sabe o que que é assoalho pélvico, né? E ele se Ó, transforma na menopausa e interfere na saúde sexual e íntima. é, ele não muda na menopausa em relação à composição, muda assim, tamanho, né? Não. Ele tem um enfraquecimento. Que nem a gente perde massa muscular, né? A Sara colocou aqui que é importante fazer atividade física, porque é uma das coisas que a mulher na menopausa tem, é perda de massa muscular, né? E o assoalho pélvico, ele é músculo igual o músculo do braço, da perna, todos os músculos do corpo. É um músculo estriado esquelético, né? Então, como os outros músculos perdem massa, o assoalho pélvico pode perder também. Principalmente porque braço e perna a gente ainda mexe todo dia. Você lava uma louça, você anda, faz uma caminhada. Então você está sempre mexendo. Assoalho pélvico não é todo mundo que todo dia está contraindo ele, usando ele no dia a dia. Então ele tem a tendência de ficar mais fraco, tá? E ele mais fraco traz vários sintomas que são característicos também da menopausa. Incontinência urinária é uma deles. Tossir, espirrou, tá vazando Ótimo. xixi, né? É um sintoma, é um dos sintomas da menopausa. A dificuldade para ter orgasmo pode estar relacionada a isso também, né? O assoalho pélvico, gente, Então, você quer falar? deixa Pode eu falar. acrescentar algo. Então, já que você vai falar, já vou pedir. Tem alguma dica aí que a gente consegue fazer no cotidiano, simples, para que a gente possa ver se você estiver certa no raciocínio? Preservar? Não sei se é Sim, preservar, fortalecer, preservar, melhorar, com fortalecer, certeza, fortalecer. tá? Com certeza. Igual Ótimo. academia, tá? Treinar assoalho pélvico é igual academia. Ah, eu vou fazer uma semana e vai melhorar? Não. Academia você começou, você não para. Porque se você parar, você perde tudo que você ganhou, não é? Porque o músculo, ele é adaptável. Se você faz atividade, ele se adapta àquela atividade. Se você não faz nada, ele se adapta ao sedentarismo. Vai perdendo. Então tem que usar, né? Vamos pensar assim. Tá? Então tem sim o que fazer. E eu vou explicar depois para vocês. Mas só para a gente entender o que é o assoalho pélvico, aqui é a nossa pelve, ó. Tá? E ela aqui por baixo, ela é fechada por um conjunto de músculos, ó, tá? Aqui a gente tem, tá vendo a mulher por baixo. Então a gente tem aqui, ó, o ânus, a vagina e aqui bem pequenininho, ó, o canalzinho do xixi, tá vendo? E a gente observa que essa musculatura, ela faz como se fosse um anel em volta desses canais. Toda a musculatura, ó, as fibras dela é nessa relação de querer abraçar esses canais, ó. Olhando por dentro, ó, a gente vê, tem essa visão também. Então, tudo é em direção a esses canais. Essa musculatura, ela tem ação na função intestinal, vamos pensar assim, anal, né? Uretral, então é uma musculatura que a gente treina quando a paciente, né, tem perda fecal, tem perda urinária, tem um prolapso, bexiga mais baixa. Por quê? Porque isso vai dar mais suporte, mas ele tem relação também com quem, ó? Com a vagina, tá? E tem uma relação também com o nosso órgão do prazer, que é o clitóris, ó. Aqui a gente tem, né, a glande do clitóris, porque o clitóris é grande. Depois eu vou mostrar o que que é, porque às vezes tem gente que não tem noção de como que o clitóris é, tá? Vou mostrar depois o modelo. No É. sábado, a Ângela apresentou. Ah, então beleza, vocês já estão sabendo, né? Mas a Mas mostra parte aqui, mostra aqui. mais sensível dele, que é a glande, ó, tá aqui, esse pequenininho. Tá vendo que esses músculos, ó, eles têm também, ó, uma relação com o clitóris? Então, se a gente faz exercício para essa musculatura, a gente melhora também o estímulo para o clitóris, porque eu posso fazer essas contrações durante a atividade, isso vai estimular meu clitóris, deixar ele mais sensível, e eu consigo ter orgasmo também mais rápido, porque acaba sendo uma estimulação. Se esse músculo está mais forte, ele puxa mais forte, estimula mais também. Então, está relacionado a isso, tá? E está relacionado também a melhorar o tônus da vagina, porque uma queixa importante dessas mulheres também, no climatério e menopausa, é sentir que a vagina está larga. Por causa, às vezes, do número de partes que teve, por causa da flacidez. É que nem aqui, ó. Não fica flácido? Você dá tchauzinho, balança tudo. Aí você faz academia, fica mais firminho. Mesma coisa. Aqui a vagina, se a gente não treina, ela fica flácida, fica mole. Vamos pensar assim. E muitas vezes a mulher vai ter relação, ela nem consegue sentir o pênis dentro dela.
porque ela sente que tá tudo solto, tudo largo. Então, fortalecer essa musculatura também melhora a percepção dessa mulher na atividade sexual, tá? Fora que a mulher, ela aprende essa parte do corpo que é tão importante. Às vezes que eu vejo muito na fisioterapia, a pessoa fala assim, nossa, eu adorei fazer fisioterapia, porque eu aprendi que eu tenho uma parte do corpo que eu nem sabia mexer com ela, que eu nem sabia que ela existia. Então, a fisioterapia melhora muito a percepção corporal da mulher, saber usar essa musculatura a favor dela, porque a gente tem aquilo que a gente chama de pompoarismo, né? Que é aquela técnica das tailandesas que treinavam, né? Para melhora da função sexual. Tem tudo a ver. A gente pode usar essa musculatura na atividade sexual. Isso vai melhorar o prazer do casal. Para a mulher também, para o homem também, né? Mas para a mulher é bem benéfico. E sabe o que eu acho que é interessante, Gislaine? A mulher tem que começar a ser protagonista dela, sabe? Não deixar as coisas na mão das pessoas. Não, eu tô tendo dificuldade de ter orgasmo, eu tô tendo dificuldade. O que eu posso fazer para melhorar? Por exemplo, a Sara colocou aqui, atividade física. Quando você começa a fazer atividade física, você começa a ver seu corpo mudar, você se sente mais atraente. Você olha no espelho e gosta mais do que você vê. Aí você fala assim, gente, eu me desejo também, entende? Eu estou gostando de mim. Quando você se cuida, se alimenta melhor, faz, né, atividade física, você tem suas amigas, você sai, conversa coisa de mulher, você vai fazer suas comprinhas na Shopee, que todo mundo gosta de comprar as coisas, sabe? Você começa a pensar mais em você e cuidar mais de você, fazer aquilo que você gosta, você se sente mais desejável. Agora, se você não faz nada por você, não cuida de você, você passa no espelho. Tem gente, você acorda, tem gente que fica com pijama o dia inteiro, tudo bem, é ótimo, adoro pijama dentro de casa. Mas toda vez que você passa no espelho, você olha pra você gosta do que você vê, né? Por que a gente tem essa mania de roupa de casa e roupa de sair? Por que a gente não pode ficar bonita em casa? Pra gente olhar, fazer uma maquiagem, passar um protetor solar, passar uma base, passar um batom, sabe assim, cuidar do cabelo, sabe? Você chegar assim, nossa, eu tô bonito demais da conta, né? Você se gostar, isso faz você se aceitar mais. Eu acho que a mulher, ela precisa tomar esse espaço de cuidar dela, porque vida de mulher é só cuidar dos outros, é cuidar dos filhos, do marido, da mãe que tá velha, que tá com problema, de todo mundo. A mulher fica sempre em último lugar. Aí não tem horário para fazer academia, não tem horário para ir fazer uma unha, não tem horário para cortar um cabelo, cabelo tá branco, ela não gosta de cabelo branco. Porque quem gosta, beleza, gente, fica com cabelo grisalho, eu acho lindo também em algumas mulheres, né? Mas às vezes ela quer pintar o cabelo, nem tenta pintar o cabelo dela tem, né? Cuida de todo mundo e para ela não tem tempo. Aí, minha filha, como que essa mulher vai ter desejo, né? Se ela olha assim, nem ela gosta dela, ela vai achar que alguém vai ter desejo por ela também. Onde essa libido dela tá investida. Exatamente. Ah, isso é importante. Você tocou no assunto importante. Se falta em algum lugar, é porque tem excesso em outro. Entende? A vida é um equilíbrio. Então, se tá faltando libido, porque libido, gente, ele é mais amplo, né? Freud não colocou libido só como sexo, né? Vamos pensar assim, libido é pulsão de vida. É você ter vontade de fazer as coisas, você querer sair, você querer fazer, sabe? Vontade de viver. Vamos pensar assim, tá? Se falta libido, você vai ver que tem outras áreas de desejo da mulher que tá abaixo também. Não é só sexual. Você vai ver essa mulher não tá cuidando, tá fazendo um monte de coisa. Por quê? Porque ela tá em excesso em outras áreas. Excesso em cuidar de filho, excesso em cuidar do marido, excesso em cuidar da casa. Não pode ver uma poeira na casa que tá varrendo, fazer faxina na casa o dia inteiro. Você entendeu? Tá em excesso num lugar porque tá faltando em outro. Então, se tá faltando em outro, vamos pensar na minha rotina, aonde que eu tô colocando energia demais que tá faltando na área sexual? Tem alguma área que tá te absorvendo energia, absorvendo pulsão de vida que tá faltando ali naquele lugar. Olha, chegou o homem na live. Tem homem na live. Ó, Alberto, bem-vindo, Alberto. Roupa de festa. Gente, por quê? Você tá ali com o maridão, tá ali com seu parceiro. Por que não pôr uma roupinha bonita? Uma lingerie. Esses dias eu postei, ó, Deus tá vendo você reclamar, né, do seu casamento lá, que o inimigo tá atacando seu casamento, mas a sua lingerie mais nova que você tem é uma calcinha bege, que você comprou em 2018.
Gente, a gente tem que ter o esforço nosso, tomar o protagonista. Eu quero me Verdade. sentir bonita, eu quero pôr uma lingerie bonita. E eu vou pôr para agradar o homem? Não, primeiro para agradar eu, porque eu vou pôr e vou colocar, nossa, essa vermelha aqui ficou linda no meu tom de pele moreno, né? Vai agradar o outro? Vai, mas primeiro para agradar a gente. Vamos pensar na gente, não é errado pensar na gente. É, Na a gente gente também. viemos de uma construção onde a gente falar em pensar em si é egoísmo, né? Olha, quando você pensa em si, você está sendo egoísta. Não, quando eu penso em mim, eu estou olhando com cuidado para mim. Isso. O que eu como, o que eu ouço, o que eu vejo, né? O que eu introjeto para mim é com cuidado. Limite é igual a cuidado, né? Qual que é o limite que eu vou dando para as coisas que vão chegando na minha vida? Então, É, tudo pode chegar e ficar e se alojar e tá tudo certo. Qual que é o limite que você dá? exatamente. É o limite, né? Quando É, você está com a libido investida em outras coisas, qual que é o limite? Qual que é o contorno que você dá para suas coisas, né? Você precisa olhar para tudo lá e não olhar para si. Quando você olha sim. para tudo lá, que lugar que você ocupa? E quando você olha para si, que lugar que você ocupa, né? Ninguém vai enganado, né? Inconscientemente, algo te leva a continuar fazendo isso. Então, talvez É, agora, dentro de um climatério, dentro da menopausa, que você possa parar, né? Porque com tantos sintomas acontecendo, de alguma maneira você vai ter que parar para ver, tem alguma coisa acontecendo comigo, né? sim. Tem alguma coisa acontecendo comigo. Então, E vai ter que antes, e antes de qualquer coisa, Gislaine, a gente tem que pensar assim: você pode ser mãe, você pode ser, né, esposa, você pode ser uma professora, você pode ser uma advogada, psicóloga, né? Antes de qualquer coisa que você ser tudo, primeiro você é mulher, né? Porque às vezes a gente também coloca a nossa identidade naquilo que a gente faz. Ah, eu sou fisioterapeuta. Não, antes de qualquer coisa, eu sou a Aline, uma mulher. sim, E a mulher, ela tem as necessidades dela que ela mesma precisa suprir. E não os outros, ficar esperando os outros. Tem certas coisas que os outros vão nos dar. Mas a maioria das coisas que a gente precisa vem da gente mesmo, né? sim. Da gente se compreender, se cuidar também, isso é extremamente importante, né? Então, assim, é, é muito importante a gente pensar nesse cuidado. E às vezes as mulheres elas começam a pensar mais nisso dos 40 anos para frente, porque antes a gente ficava na agitação do dia, aí os filhos agora já estão maiores, né? Já estão mais assim, a mulher começa a pensar, nossa, eu tenho que ter mais tempo para mim, eu tenho que fazer mais coisa para mim, né? Mas isso tinha que ser uma coisa já assim, a gente Sim. aprender a se cuidar já desde antes, né? Se É que, priorizar desde antes. sim, é que ela vai perdendo alguns papéis sociais nisso, né? Que aí ela, de alguma maneira, é convocada a isso, né? Ela, a síndrome, o síndrome, vou Do falar, o ninho ninho vazio. vazio, né? O trabalho já não está mais um trabalho, né? Mudou o trabalho, já não está mais cuidando da mãe, ou está até cuidando dessa mãe que está com alguma limitação física ou de saúde, enfim. E aí ela vai perdendo alguns lugares e ela vai se olhando e vendo, mas como assim, né? Antes tudo girava ali e agora eu já estou me vendo sem o lugar de mãe, sem o lugar de filha, sem o lugar de trabalhadora, e agora o que, que vai sobrando, né? Aí é o É, momento que ela vai sendo convocada, olha, agora é você. isso. E aí, então, Então, pensando, por que que a gente escolhe, né? Só aos 40, 45, 35 mais, buscar se conhecer quando a gente, desde o começo, né? aham, poderia, né? E, Poderia. e é importante a gente ver que assim é uma metamorfose, é um processo, né? E a gente entender que a sexualidade e o sexo, ele vai mudar com o tempo. E tá tudo legal, tudo certo mudar. Entende? Às vezes as pessoas têm tanta resistência, né? De entender que vai mudando. Por exemplo, você vê uma senhorinha de 70 anos querendo subir na escada para trocar uma lâmpada. Ela tá na idade de fazer isso? Ela tem o equilíbrio que ela tinha quando ela tinha 20 anos, né? Não tem. E às vezes a gente quer ter, por exemplo, fazer coisas que a gente fazia com 20 anos, a gente quer fazer agora. Igualzinho. Não vai fazer, por quê? Porque está mudando, a vida da gente vai mudando. A gente vai perdendo capacidade, vai ganhando outras capacidades.
né? Então, é a mesma coisa o sexo. Às vezes, aquele sexo que era feito antes, quando você era novinho, quando você tá mais velho, não é o mesmo. Mas não significa que essa nova forma, né, de você ter prazer, tá errada. Quem diz que tem um padrão, você entendeu? Não, não tem padrão. Cada casal faz a sua dinâmica. E é importante a mulher saber disso, porque às vezes ela se cobra de ter o desejo daquela época, de ter a disposição daquela época, de ter as vontades que ela tinha naquela época, coisa que ela não vai ter muito mais daquele jeito. E aí chega o tempo da gente se reinventar, do casal se reinventar, porque isso acontece com o homem também. O homem ele tem uma potência de ereção aos 20 que depois dos 40 ele não tem mais. E tá Sim. tudo certo, gente. É o corpo que vai mudando. E como que eu posso fazer isso para melhorar? Tem medicação? Tem, né? Tem outras que tem. Vamos mudar? Dá para mudar? Vamos tentar fazer diferente? Qual que é a dificuldade de fazer diferente? E de aprender novas formas de dar prazer. Por que a gente depende tanto de querer que tudo seja igual? Nada vai ser igual. Cada dia é um dia novo, né? E cada fase da vida requer uma dinâmica nova. E o sexo é assim, né? Aí o que é importante? Você que é psicóloga, acredito que você fala isso muito para os seus pacientes. Comunicação do casal. Vamos conversar? A gente está tendo dificuldade com isso. O que a gente pode fazer? Né? E conversar é extremamente importante para chegar num acordo que é bom para os dois. Por exemplo, se for ver para a mulher, nessa época do climatério e menopausa, ela quer ter 0 relações na semana. E às vezes o homem quer todo dia. Então, todo dia esse homem não vai ter e nenhum dia essa mulher também não vai ficar. Vamos chegar no meio termo que vai ser bom para os dois. Então, vamos conversar? Não dá para ser todo dia, porque para mim é demais. E para o homem também é demais não ter nenhuma vez por semana. Então, a gente tem que chegar num acordo que seja bom para os dois. Então, qual que é o acordo? Ah, vamos tentar 2, beleza. Ah, não, 3. Então, a gente vai ser 3. A mulher vai se esforçar para ter mais e o homem vai abrir mão de ter um pouquinho mais do que ele queria. Isso que precisa acontecer nos casais, porque aí a gente vai fazendo essa dinâmica ser mais leve e ficar legal também para os dois, né? Não é tudo a ferro e fogo. No relacionamento a gente tem que conversar e chegar no meio termo que seja bom para os dois, porque às vezes não vai ser A nem B, vai ser C, que vai ser bom para os dois, entende? E isso é importante, porque às vezes a gente espera uma experiência que, por causa da idade, dos tempos, da rotina, não é possível mais. Mas a gente pode ter outra rotina que vai ser tão prazerosa quanto. Tá aberto a essas mudanças é importante. Sim, e aí veio esse tabu, né? Muitas mulheres acreditam que na menopausa é o fim da vida sexual. Então, Não. agora acabou minha vida reprodutiva é igual a acabou minha vida sexual. E como você fala dessa questão da saúde, do corpo, e fala da fisioterapia, de toda essa questão, como que é isso hoje? Como é possível viver na menopausa, né? A perimenopausa ainda, né, é a fase, eu, né, a partir do que eu ouço, fala que é a fase mais traumática, talvez, mas né, pode ser. E como que é viver nessa transição, né? E na menopausa, a questão da vida sexual. Como É, que, como que, como que vai chegando isso para você das suas pacientes? O que que você costuma tem ouvido aí? é. Uma das queixas principais que eu ouço primeiro, sempre é libido. Não tem libido, não tem libido, não tem libido, não tem nada, né? Aí a gente tem que conversar, mostrar para ela primeiro. Já conversou com a médica, com a sua médica, tudo, viu a possibilidade de reposição? Você pode fazer reposição, que é claro que tem alguns casos que tem contraindicação. Se não, se tem, o que pode fazer? Porque tem, gente, tem outras coisas que podem ser feitas, né? Já viu isso? Beleza. Vamos tentar ajustar suas rotinas, né? É importante também. Então, assim, não faz atividade física, não faz nada. Vamos começar a fazer alguma coisinha, porque senão você não vai ter disposição. Porque libido também depende de disposição física. Porque o sexo é um esforço físico. Se você não tem disposição, você vai ficar ofegante, vai ser cansativo, vai ser difícil para você, né? Então, assim, como que tá o cuidado? Essas coisas a gente precisa ver. Mas a queixa principal, né? Aí eu mostro para a paciente que a libido, ela é multifatorial. Então, tem várias coisas que a gente vai precisar ajustar. E aí, conversando com ela, a gente vê como que é a rotina do casal, como que tá o relacionamento, todas essas coisas a gente precisa trazer e tentar ver o que a gente pode tentar mexer para melhorar, né? Mas fisicamente, pensando fisicamente, o que mais incomoda as mulheres é a dor na relação sexual vindo do ressecamento vaginal, né?
Isso é normal, tá? Existe uma atrofia da região genital, porque ela é extremamente dependente de estrogênio. Então, se a gente não tem mais estrogênio, né, no corpo ali da mulher, vai ressecar. A pele da gente fica mais ressecada, tá? Que é um sintoma, inclusive a região genital. O que eu falo para essas mulheres? Primeiro, conversar com a ginecologista para ver se pode prescrever um estrogênio tópico, ela passar estrogênio lá. Geralmente não tem contraindicação para a maioria das mulheres, porque ele não é sistêmico. Então, se você tem caso de câncer de mama, se você já teve câncer de mama, muito provavelmente, né, você procurar uma médica, né, uma ginecologista mais bem informada, ela pode usar, às vezes, algumas com mais segurança com você. Mas eu atendo SUS, então eu pego o povão que às vezes não tem condição também de pagar uma consulta com o ginecologista, de comprar a pomada. O que geralmente eu falo, e eu vejo que dá muito resultado? O uso do óleo de coco. Óleo de coco extra virgem, sabe? Então a gente passar ele porque ele é um hidratante natural, tá? E essa vagina que tá ressecada, essa vulva que tá ressecada, ela precisa ser mais hidratada. Então eu falo para paciente comprar, a gente tem uns que é sachêzinho, que tem um de rosquear 100 ml, não precisa ficar esse pote grandão não. Até que é bom, por quê? Porque aquele pote grande você tem que pegar com uma colherzinha, senão você contamina o pote inteiro. Então compra de sachêzinho, essas casas de produto natural, vende, né? Farmácia hoje tá vendendo óleo de coco assim. Você vai comprar e você pode passar quantas vezes você quiser na vulva, sempre que você achar que tá ressecado, tá? Inclusive, utilizar como lubrificante na atividade sexual. Porque a mulher na menopausa não é opcional não usar lubrificante. A lubrificação fica péssima. E quanto mais atrito eu tenho, mais eu machuco, mais arde, mais dói, mais incomoda. Desce no tobogã sem água. Péssimo. É a mesma coisa, tá? A mulher precisa estar bem lubrificada para que possa haver a penetração, tá? Se ela não estiver bem lubrificada, ela vai sentir dor. Se ela sentir dor, ela não vai querer repetir essa relação sexual. A libido dela vai ser atrapalhada por causa da dor. Então, tá vendo que é um ciclo vicioso, né? A gente precisa quebrar. Então, vamos tentar melhorar esse ressecamento? Então, usa o óleo de coco. Eu falo também para ela que ela pode passar o óleo de coco dentro da vagina, porque o canal inteiro fica ressecado. Então, aí eu dou duas alternativas, três alternativas. Ou ela pega com o dedo e coloca dentro da vagina. Tem mulher que tem agonia de pôr dentro, a mão dentro da vagina. Beleza, não tem problema. Você pode pegar uma seringuinha, que você vai, que nem aqueles aplicador que a gente põe pomada, né? Pode arrumar, né? Ou uma seringa mesmo, um aplicador daquele. Acho que a seringa vai ser mais fácil para segurar o óleo, né? Porque quando ele estiver mais molinho, mais líquido. 5 mlzinho e coloca dentro, tá? Da vagina quando for dormir, porque senão ela, né? É igual remédio que a gente usa intravaginal. Põe na hora de dormir para ele ficar ali na vagina e hidratar. Ou se não, uma forma que é bem fácil, você pega uma cartela velha de remédio, limpa ela bem, higieniza ela bem, põe o óleo de coco aonde ficam os comprimidos. Pode passar um plástico filme ou pôr uma tapuér tampadinha, bonitinha, limpinha e coloca na geladeira. Porque aí ele vai ficar mais durinho. E aí você tira um comprimidinho daquele e coloca dentro da vagina. Usando como se fosse um comprimido mesmo de... que a gente usa, né? Às vezes para tratamento de candidíase, de qualquer outra coisa, né? E o que eu vejo, Zilane, é que as pacientes melhoram muito dessa queixa. E o óleo de coco é barato, um óleo de coco é R$ 10, né? Então, ela pode estar usando sempre com frequência, não tem contraindicação, né? E vai ajudar muito nessa sensação e melhora muito na atividade sexual dessa mulher, né? Então, o ressecamento é algo que é bem... uma queixa muito frequente. E que a paciente fica fugindo do homem mesmo quando tá assim. Porque ela não lubrifica bem, tá? Então, é uma dica bem, bem simples que eu dou. E outra coisa também, é o jeito que essa mulher faz higiene íntima. Porque o que acontece? Tem mulher que com sabonete que ela lava o corpo, o pé, ela lava a região íntima. O pH desse sabonete para a pele é diferente do pH da região genital. Então, isso muda o pH, resseca mais. Gente, sabonete que você pega e lava o rosto com ele não faz isso aqui com o rosto? Estica tudo? Fica tudo esticado? Vai esticar lá embaixo também do mesmo jeito. Então, o ideal para fazer higiene íntima, para não ressecar mais ainda o que já está ressecado, é a gente usar sabonete neutro. Então, por exemplo, sabonete de glicerina. Esses de bebê, por exemplo, da Johnson, da Granado, da Dove, todos eles que são de glicerina,
eles têm pH neutro. O que que isso significa? Na hora que esse sabonete entra em contato com a sua região genital, não vai mudar o pH dela. Ele é neutro. E o pH da região genital nossa é diferente do pH do corpo. Então, por Sim. isso que tem que ser um sabonete diferente, para não ressecar mais. Então, aí eu sempre oriento comprar sabonete líquido, porque ele fica todo limpinho, porque a gente comprar sabonete de glicerina em barra, fica ali aberto, pousa mosquito, né? Fica ruim, não é bom. Então, compra aqueles, né, de potinho, e é um pumpzinho só. Apertou uma vez, vai dar uma bolinha, aquilo ali limpa a região inteira, tá? Você ficar limpando, vagina tem que ficar limpando, não. Primeiro que a gente não lava a vagina, o canal, dentro do canal. Nada de fazer ducha, nada de pegar o chuveirinho e colocar lá, não. A vagina mesmo se limpa. O que a gente limpa é a vulva, que é a genital externa. Então, limpa bem as beiradinhas entre os lábios, tudo isso aí a gente limpa. A portinha da vagina pode limpar, mas lá dentro a gente não limpa, tá? Porque tem mulher também que é danada pra fazer ducha toda hora, ficar usando lencinho umedecido toda hora, porque quer que vagina tenha cheiro de flor. Que cheira flor é floricultura, né? Vagina tem cheiro de vagina, tá? Toda vagina tem cheiro de vagina. É claro que não pode feder, mas ela vai ter o odor característico dela. Quanto mais você limpar, ué, eu falo isso, quanto mais você limpar, mais produz secreção, corrimento, que a gente fala, secreção vaginal, mais propensa à infecção, porque você está matando as bactérias boas que tem na região genital, para que vai combater as bactérias ruins, do candidíase, de uma infecção vaginal. Então, para de limpar o dia inteiro. E se toma banho, eu tomo 3 banhos no dia, agora vai chegar o verão, beleza, 3 banhos. Você vai lavar um só com sabonete, o resto é só passar água. Não precisa ficar limpando com sabonete toda hora, não. Porque isso resseca também mais. Então, aprenda a fazer higiene do jeito certo. Né? Isso também é importante. Céu, nossa, doutora. Não, tem mulher Amanda. que fala assim, ai, mas o cheiro. E você sabia que usar o óleo de coco, para quem tem se sente mal com o cheiro, né? Melhora um pouco o cheiro. Ai, não vou ficar cheirando óleo de coco. Não cheira óleo de coco. Não cheira. Você não vai ficar cheirando óleo de coco, tá? Pode usar o óleo de coco. Tem agora óleo de coco que não tem cheiro de óleo de coco. Compra esse sem cheiro, então, tá? Vai ajudar. E deixar, gente, deixa a perereca descansar. Dorme sem calcinha, tá? Que a gente fica abafando demais. Dorme sem calcinha. Deixa um tempo. Eu não quero dormir. Você não vai dormir pelada, não. Pode pôr a calça do pijama, o baby doll do pijama, né? Não precisa deixar tudo livre, leve, solto, não. Se você tiver vergonha, né? Porque às vezes tem mulher que tem vergonha até de dormir pelada, né? Então, assim, põe, mas tira um pouco a calcinha, tá? Porque fica abafando ali, deixa ela correr um ar nela também. Isso também ajuda na saúde íntima e sexual também. Verdade. Nossa, excelentes dicas, gente, excelentes, assim. Aproveitando que ficou faltando uma dica do assoalho pélvico, que a gente É pode verdade. Ó, eu vou ensinar vocês a contraírem o assoalho pélvico, tá? Vamos pensar assim, que vocês estão com muita vontade de soltar um pum, peidar. Gente, todo mundo já segurou um pum na vida, certo? Todo mundo já segurou um pum na vida, tá? Então, o que que a gente faz? Tô com vontade de peidar aqui, tô na frente de alguém, eu não posso, né? Porque eu não sei se vai feder, a pessoa vai ver que eu peidei. Todo mundo peida, não sei por que os outros têm vergonha disso. Então, o que que a gente faz? A gente aperta lá no ânus. Quando a gente aperta o ânus, a gente aperta a vagina, aperta o assoalho pélvico inteiro, tá? Então, eu falo do ânus porque o ânus é mais fácil da gente sentir do que a vagina contraindo, tá? Então, você vai fazer esse movimento de segurar o pum, de segurar o xixi, tá? E soltar. Então, o primeiro exercício, ó, é apertar a vagina e o ânus e soltar. Até os homens pode fazer, que isso é bom para os homens também, viu? Ó, aperta e solta. Aperta e solta. Ó, aperta e solta. A gente tem que tentar apertar sem apertar o bumbum, sem fechar a perna, sem apertar demais a barriga, tentando pegar só lá no assoalho pélvico, tá? Esse é um tipo de exercício, apertar e soltar. A gente pode fazer 10 vezes apertar e soltar, tá? Depois que a gente fez esse, a gente vai fazer uma segunda tipo de contração, que é apertar o assoalho pélvico, o ânus, e vamos tentar segurar ele 6 segundos. O ideal mesmo é você passar com um fisioterapeuta, ele te avaliar, ver quanto tempo você consegue segurar, se você sabe contrair bem, porque tem muita mulher que às vezes não sabe contrair direito. Aperta só o bumbum e lá não tá apertando. Então, o ideal seria passar numa avaliação, tá? Mas aqui a gente vai orientar, porque aqui tem muita mulher que às vezes já sabe contrair e já pode começar a fazer,
tá? Então, o segundo exercício é apertar e segurar, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí solto. Aí depois eu vou fazer de novo. Aperto, seguro 6, descanso. Esse daqui a gente também vai fazer 10 repetições. Então, o exercício é 10 vezes apertar e soltar, e 10 vezes apertar e segurar até 6 e descansar. Esse de segurar até 6, ele é mais difícil para a gente fazer às 10, ele cansa mais. Então, se você segurou 6, descansa também no mínimo 6, para depois fazer outro de 6, descansa 6, descansa até dar as 10, tá? Esses dois exercícios, você vai fazer uma vez ele em 4 posturas diferentes. Deitada de barriga para cima, pode ser de 4 apoios ou deitado de lado, sentada e depois em pé. Então, a gente vai fazer, vamos supor, deitada, deitada de lado, sentada em pé. Então, vai dar 4 séries de 10 de cada um dos exercícios. Por que a gente treina em postura diferente? Porque tem diferença na contração do assoalho pélvico nas diferentes posturas. Quando a gente está deitada, a pelve está assim. Então, não tem a força da gravidade para empurrar, não tem nada. Quando a gente senta, a pelve está assim. Aí tem o peso dos órgãos, a gravidade, mas eu tenho o assento da cadeira segurando aqui. Quando eu estou em pé, eu não tenho nada. Então, em pé, por exemplo, é a postura mais difícil da gente conseguir fazer. Parece que a gente nem está contraindo, mas tá. Porque a gente tem que fazer mais força. Então, você vai fazer essas posturas pelo menos uma vez no dia. Aí eu falo assim, como a rotina nossa é super corrida, que às vezes você trabalha, tem filho, tem casa para cuidar, né? Tenta fazer assim, tô na fila da lotérica. Tô na fila do banco para pagar uma conta. Tá lá em pé. Ninguém vê, ó. Eu tô contraindo aqui, ninguém tá percebendo que eu tô contraindo, né? Então faz lá na fila, aproveita. Aí eu tô esperando a consulta médica, tá, nossa, demorando demais. Tô sentada. Ah, eu vou aproveitar e fazer meu exercício aqui. Vai fazendo assim. Eu já vou acordar, já vou fazer os deitados. Ó, quando vê, já fez no dia, né? Então você pode fazer essas contrações. E você pode fazer essas contrações durante a atividade sexual também. Que aí vai te ajudar a estimular o clitóris. Lembra que eu mostrei para vocês? E esses Sim. exercícios, eles são interessantes porque a gente vê que melhora a lubrificação também vaginal, tá? Porque aqui, junto com a musculatura, a gente tem uma glândulazinha, tá vendo? Que é a glândula de Bartholin. Ela que produz a secreção vaginal, né? Da lubrificação vaginal durante a atividade sexual. Então, se a gente estimula essa musculatura, melhora a circulação. Eu consigo, né, esvaziar melhor essas glândulas para elas jogarem, por exemplo, o conteúdo delas para fora, tá? Então, ajuda na lubrificação. Eu recebo muita paciente que fala assim, nossa, eu comecei a fazer o exercício, eu comecei até a ter mais vontade. Claro, quando você faz contração, você está estimulando o clitóris, pode dar vontade de namorar. Olha aí, beleza, ó, o objetivo do exercício. Vou fazer exercício antes de namorar, que aí vai dar uma vontadezinha. Beleza, ó, vamos usar o exercício para isso, É isso, tá? é isso. Vai ajudar. Colocaram aqui, ótima dica, o óleo de coco e a melaleuca nas embalagens de comprimido. Talvez É, estou perguntando se pode também. Melaleuca, a melaleuca é legal. Sabe por que a gente usa muito a melaleuca para quem tem muita candidíase de repetição? A melaleuca é boa para isso. Às vezes a gente coloca uns pinguinhos assim na calcinha e veste a calcinha, né? Agora eu não sei, vai depender muito da marca do óleo essencial, né? E da quantidade também. Só tem que ter cuidado porque a melaleuca ela é forte, né? Então, às vezes, vamos supor, se a gente tá com a parede vaginal muito assim, frígida, muito, não é nem frígida, frívola, sabe assim, tá bem fininha, às vezes pode machucar, porque vai ter micro lesões ali, então ela arde bastante, né? Então, às vezes eu falo para usar só o óleo de coco sozinho, porque a gente tem que pensar que essa mulher tá com um ressecamento vaginal importante, né? Mas a melaleuca você pode colocar, por exemplo, 2 pinguinhos assim no forrinho da calcinha e colocar, vai ajudar na saúde da região íntima, sim, também. Mas eu não ia colocar junto com óleo de coco para colocar dentro da vagina por causa disso. Esse você disse em caso de candidíase de repetição. Ou a mulher que às vezes fala assim, eu tenho muito cheiro, a melaleuca ajuda um pouco também, né? O próprio óleo de coco. A gente já está caminhando para o final, mas tenho 2 perguntas para fazer. Perguntas não, uma é uma pergunta. Algum exercício físico que talvez que a gente faça, como por exemplo, pensei no Pilates, pensei no yoga,
pensei na hidroginástica que de algum momento eu esteja estimulando esse assoalho pélvico e que talvez eu nem preste atenção. Tem Olha, algum? a gente só tem estimulação do assoalho pélvico se a gente contrair o assoalho pélvico. Então, por exemplo, eu posso fazer isso, por exemplo, na academia, às vezes eu vou fazer uma elevação pélvica, aquele de levantar o bumbum e descer. Se eu fizer na elevação pélvica a contração do períneo junto, estou estimulando. Se eu fizer só a elevação pélvica, não estou. Estou trabalhando glúteo, posterior de coxa, mas assoalho pélvico não. Então, para trabalhar assoalho pélvico, eu tenho que fazer contração do assoalho pélvico. Entende? Tá? Se eu fizer junto com o exercício de pilates, fizer junto com os exercícios da hidro ou da musculação, vai ajudar? Vai, porque aí eu tô contraindo esse músculo, né? Sim. Mas o ideal no início, para quem vai começar a treinar, é fazer essas contrações isoladas para aprender a contrair bem, para depois a gente fazer junto com outras coisas, porque senão ela perde. Entendi. Às vezes ela levanta o bumbum, mas já não vai apertar com tanta força lá o períneo, porque ela não sabe se ela está contraindo bem. Então, primeiro treina isolado para depois adicionar ele para outra coisa. Boa, excelente. Excelentes dicas. Como a gente está indo para o encerramento, eu vou trazer um apontamento, não sei se é. Se Simone de Beauvoir diz que nós nos tornamos uma mulher, que a gente torna a ser mulher, o que a mulher na menopausa se torna? Olha, ela continua, eu acho que é um renascimento, a gente pode falar, porque às vezes que é uma descoberta dessa mulher que ela pode ser na menopausa, que ela não deixa de ser mulher na menopausa, né? Mas às vezes ela vai ser uma mulher com vivências diferentes. Porque vai mudar as vivências dela. Não tem toda essa adaptação que a gente falou aqui na atividade sexual. Ela vai ter que fazer adaptações em outras áreas da vida, que nem você falou. Os filhos já saíram de casa, né? Ela vai chegar e vai daqui a pouquinho aposentar, porque tem gente que começa a trabalhar muito cedo, tá com 50 e poucos anos, já tá aposentando. Então, assim, aquilo que esse papel social que ela tinha, ela não vai ter mais. Então, ela vai ter que se reinventar, porque ela vai continuar sendo mulher. Ela pode não ser mais mãe, se ela perder os filhos, infelizmente. Ela pode não ser mais esposa, se vier a divorciar, por exemplo. Mas mulher, ela nunca vai deixar de ser, né? Ela vai se tornar uma mulher diferente no sentido de viver outras coisas, né? Mas ela vai continuar se tornando mulher, né? E às vezes uma mulher até mais madura, porque ela já passou por tanta coisa, né? E uma mulher que vai poder ajudar outras mulheres que vão passar por isso também, depois daqui a algum tempo, né? Então, ressignificar esse papel dela é importante, porque talvez ela não vai trabalhar mais no mercado de trabalho, mas ela pode ser a conselheira, ela pode, quem sabe, fazer uma faculdade, ter uma outra profissão, né? Ela pode fazer o que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser, inclusive manter a atividade sexual do jeito que ela quiser, porque esse negócio de falar que velho não precisa mais disso, que a pessoa que está envelhecendo, já fez muito durante a vida, não precisa disso mais, não, bala ela. Não tem idade para parar de namorar, não. Né? Não tem idade. Agora, uma coisa que é importante a gente falar Gislaine, é que assim, a gente tem visto que os idosos têm feito mais sexo. A gente tem visto que eles têm namorado, arruma ali na internet e sai. Gente, prevenção, hein, de doença. Porque o número de DST em pessoas mais velhas também tem crescido. Então, vai namorar, tem que manter, gente. Não é porque você não pode engravidar mais, porque você menopausou, que você não pode pegar uma DST. Que você não pode pegar uma AIDS, que você não pode pegar uma doença, tá? Então, os métodos aí, né, de prevenção de uma ECT, eles estão aí para serem usados também em qualquer idade. Porque a gente vê que às vezes o idoso fala, não, agora pode tudo, porque eu não tenho risco mais de engravidar, então só, como diz, solta a franga, né? Quer aproveitar tudo, mas esquece que as doenças estão aí. Sim. Então, vai ter relação protegido, viu? Principalmente se não é parceiro fixo. Então, a gente tem que ter essa consciência de que é importante ter esses métodos aí para não pegar uma doença. Bem mencionada essa parte. A IST tá aí, né? Tá. Ai, doutora, adoraria, ficaria aqui horas. Assunto tem um monte pra gente continuar conversando. Adoraria, ficaria mais e já traria a outra ginecologista, pronto, ficaria um bate-papo aqui maravilhoso.
mas a gente tem um tempo aqui, então, assim, agradecer imensamente pela sua disponibilidade, pela sua generosidade de parar, de ver minha mensagem no Instagram, de prontamente responder, de já articular com uma outra colega de saúde também. Então, assim, minha gratidão imensa por tudo isso. E aí, antes de encerrar, não sei se é possível Você já deu tantas dicas aqui, mas se pudesse deixar uma mensagem, que essa mensagem conseguisse ultrapassar aí as barreiras que a gente tem sociais, políticas, enfim, para todas essas mulheres e pessoas que têm úteros, que estão no período de climatério e menopausa, o que você poderia dizer aqui? Que existe vida, né? Após esse período. Às vezes a gente se olha no espelho e parece que a gente não se conhece mais. Né? A gente tem essa impressão, porque sua memória que era boa, você tá falando e esquecendo do que você ia falar. Né? É triste, a gente que passa por isso, a gente fala assim, meu Deus, para onde eu vou parar? Que eu vou virar, né? Mas a gente tem tratamento, a gente tem opções. Infelizmente, isso não é para todas, mas eu acho que a gente pode se unir, né, para pedir para ter essa representatividade, para a gente tentar criar essas políticas públicas de acesso, né? Às vezes, quem sabe, você não está trabalhando mais, aposentou, mas eu quero criar uma ONG, alguma coisa para poder ajudar as mulheres nessa situação, porque eu estou passando na pele, quero ajudar outras, né? Então, sempre a gente pode de certa forma, mesmo que fazendo o trabalho de formiguinha, cada um ajudando ali, eu acho que a gente pode mudar a vida de pessoas que vão estar passando por isso, né? Ou já passaram por isso. Por exemplo, essa live já é um movimento para isso, né? É um Então, se movimento. você é detentora de tudo isso que você aprendeu aqui, seja multiplicadora. Vamos contar isso para todo mundo. Tá? Perfeitamente. Eu acho que isso que a gente pode fazer. Ah, o SUS ainda não tem? Não tem, mas vamos procurar saber o que a gente pode. A gente mesmo, às vezes, se movimentar, se eu puder ajudar uma mulher, né, que está nessa situação, já pensou cada uma ajudar? Nossa, que Sim, ótimo! Já vai ser, né, um divisor de águas na vida de alguém. E a gente, às vezes, faz um trabalhinho de formiguinha, mas a gente faz diferença numa vida. Eu acho que uma vida vale mais do que tudo, né? nossa, sempre. Então, por mais que às vezes a gente não tenha o apoio do governo, apoio de empresas, por exemplo, em relação a isso, outro assunto que é muito importante, que é a endometriose, que as mulheres sofrem muito, a gente não vê políticas para Verdade. isso, né? Mas a gente falar disso, né? A gente espalhar essa ideia, todo o conhecimento que a gente está tendo para ajudar essas mulheres que às vezes não têm esse mesmo acesso à informação que a gente tem, eu já acho que já é uma mudança muito grande na vida de várias mulheres, né? Então, vamos ser multiplicadores de boas notícias, tá? Ai, Que que a vida não ótimo. para, né? No climatério, não para na menopausa, e que a gente, assim, vai ter que ter um esforcinho para se reinventar, mas que essa nova versão nossa que vai nascer vai ser ótima também, como foi as outras versões que a gente teve na vida. É uma nova versão, né, da gente, tá? Verdade. Então, isso é muito importante. Muito. Que suba os coraçõezinhos aqui, que a gente vai tirar uma fotinho para ficar na capa da nossa live. Ah, obrigada. Vou tirar, tá? A foto Uhum. agora. Foi. Aí, Foi? Voltou. Doutora aí. Aline, novamente, muito obrigada. Obrigada mesmo, viu? De coração. E agora vamos contar com a próxima live. Tomara que ela aceite Vamos, eu esse quero ver. A dia próxima com a Ana vai ser ótimo também, gente. A Ana é vai ser maravilhosa. tudo. Não percam essa live, viu? Ai, Não tá percam. bem. E ó, eu tô à disposição, né, de vocês. As dúvidas que vocês tiverem, às vezes é algo que vocês não Verdade. queriam colocar uma pergunta aqui, porque às vezes ficaria, né, um pouco Sim, constrangida. ótimo. Fica à vontade para me mandar uma mensagem no direct, tá? Eu vou Perfeito. respondo Fala o seu todo mundo. Instagram, doutora. Repete seu Instagram aqui, se quiser deixar nos comentários. Sim, o meu Instagram é @soudra de doutora Aline. Vou escrever aqui, tá? Sou doutora Aline. Mas também Ai, tem várias postagens no feed da Gislaine que ela me marcou. Então, ali sim, também vocês sim. conseguem me achar por ali também, Ai, tá? ótimo. Aí, gente, anota aí. Excelente profissional, dedicada, generosa, atenciosa, acolhedora, que é isso que a gente precisa nessa travessia, né? De contar com É, pessoas
que possam nos acolher nesse momento, né? Ai, Vivi, Obrigada, agora que eu doutora. vi que é você, Vivi. Ai, Vivi, que bom que você tá aqui. Que eu vi Vivi, mas agora olhando a foto eu sei que Vivi que é Lembrou essa. quem é essa Vivi? Foi ela que ela é minha irmã e ela que te indicou. Ai, que legal. Que Ótimo. delícia. Boa noite, doutora. Boa Obrigada, gente. Boa noite noite. a todos. Até Obrigada, viu, quinta que gente? vem. Foi um Obrigada, prazer. gente. Tchau. Tchau.